de decisão. E aí, Adelso, só complementando o Paulo, hoje o município, e se Deus quiser, e Ele quer, Ele está nos presenteando, através dele, da sua santidade, nós vamos ter o nosso centro de crise, que a gente vai poder estar em tempo real, por que não falando lá com o nosso Senagem? Por que não falando isso? Nós vamos ter estrutura para isso. Nós temos 60 quilômetros de fibra ótica que estão sendo colocados no município. A nível de município, no país, vai ser um centro de crise. E a gente quer melhorar. E são nessas horas, para não ter esse erro, essa falta de informação, que eu falei que uma palavra minha o prefeito usou do emocional, ali vai poder, num acidente natural, sentar os tomadores de decisão, pessoas da operadora, por que não, governo federal, do estado, e ele tomar decisões concretas, né, para não ter o emocional. Ali vão sentar pessoas que podem tomar decisão. Eu queria só complementar um pouquinho desse evento de 2009 e 2010 por um comentário que você fez, ou seja, de fato houve um pedido do Ministério Público Federal para desligar a usina, né, independente do que foi colocado pelo prefeito na ocasião. Só que então não houve um entendimento diferente da eletronuclear. A eletronuclear, como o Paulo colocou, ela seguiu o que está preconizado nos seus procedimentos. Como não havia uma barreira ou barreiras que impedissem a remoção das pessoas caso houvesse um acidente nuclear, que não estava acontecendo naquela situação, era um outro tipo de incidente, na Ilha Grande e aqui na cidade, né? Então, a ação que a SENEM tomou foi a seguinte: barreiras estão caindo, né? E eu gostaria de saber aonde e quando. Isso em conjunto com o eletronuclear também, para saber se o plano de emergência, caso houvesse um acidente nuclear, que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com o acidente nuclear, era uma outra catástrofe, pudesse ser realizado de forma adequada. Então a usina só não foi desligada por essa razão. Não é um entendimento diferente da Justiça Federal. A Justiça Federal foi num impulso não técnico, na realidade, não havia motivo nenhum técnico para se desligar as unidades até aquele momento. Poderia até acontecer, sem nenhum incidente. Ou seja, o que o Paulo quis dizer mesmo as usinas operando bem, se houver bloqueio na estrada, em certas posições, voluntariamente ela tem desligado, ela faz uma proposta de desligamento. Ela diz: eu vou iniciar o desligamento preventivamente, enquanto eu não tenho certeza que eu posso desbloquear. Isso a história tem mostrado. Né? Então não existe uma operação à revelia, né? Então a usina não opera como ela quer, ela tem que seguir esses procedimentos, essas especificações técnicas que ele mencionou aí. É isso. Isso é importante ficar claro para as pessoas. Entendi. Acho que a última pergunta, nosso tempo está indo. Não, já tem mais tempo. Pode tem tempo. Tá, a comunicação, eu tenho dito isso nas minhas inserções, a comunicação interna entre as instituições, ela funciona muito bem, o aprimoramento é fantástico. Mas a comunicação social, ela ainda é precária, fato pelo qual ainda tem pessoas se apresentando que nunca ouviram falar sobre isso. E a eletronuclear resiste à ideia de ter, no município onde estão instaladas as usinas nucleares, uma assessoria de imprensa. Pode não ser importante ou não ser considerado como importante para os técnicos, mas é para nós da imprensa, e todos os jornalistas já colocaram isso, fundamental que haja essa assessoria de comunicação aqui. Num evento desse, por exemplo, tomado pela emoção, o jornalista também pode transmitir uma mensagem equivocada. O contato com o Rio de Janeiro fica precário, porque a linha está congestionada, uma série de coisas acontecendo. Tendo uma referência no município, uma comunicação institucional, social da empresa, fica mais fácil para a gente obter informação mais segura e transmitir essa informação para o nosso público. Então, em toda oportunidade eu tenho feito isso, vou reiterar aqui, acho que seria importante, a eletronuclear principalmente, fazer uma avaliação nesse sentido, de ter essa condição de uma assessoria de comunicação institucional para essa comunicação social aqui, que as institucionais já estão funcionando, a social é que, no meu ver, ainda é precário. Não sei o que o Paulo... Bom, em relação à emergência, por exemplo... Desculpa, Paulo, só para complementar. Por exemplo, um grande fenômeno, embora o alcance ainda seja pequeno, mas é um grande fenômeno de comunicação, são as redes sociais, na internet. Eu criei um grupo de discussão no Facebook, Angra em Debate. Tem vários outros grupos de discussão.
Sempre que pinta uma dúvida, alguém coloca uma questão, quem entra ali e sana na hora é o Leonan. Espontaneamente. O Leonan entra na hora, está errado. Aquela dúvida dissipa na hora. Olha a importância da participação. Só que o Leonan tem uma série de outros afazeres profissionais, não dá tempo dele ficar, né, o tempo todo ali. Mas assim, todas as vezes em que ele participou, as dúvidas foram dissipadas. Se ele não tivesse ali, por ter sido gerada uma dúvida, pela desinformação dos demais, aquilo cresceria. Então é nesse contexto que eu coloco a importância. Isso certamente vai ser avaliado pela direção da empresa. Agora, com relação, se for uma situação de emergência, o plano existe, o Centro de Coordenação e Controle de Emergência, que hoje está ocupando o antigo espaço da Eletronuclear. A Eletronuclear cedeu o espaço para a Defesa Civil, e a Eletronuclear transferiu o seu espaço, irá para um outro local, e hoje já está implantado, nesse exercício, já está em funcionamento o centro no antigo espaço. E junto a esse centro existe o Centro de Informação de Emergência Nuclear. Então, numa emergência nuclear, existe no plano uma estrutura formada pela CENEM, pela Eletronuclear, Prefeitura e Governo do Estado, para atender a mídia e informação para a população. Então, em emergência, o plano já prevê isso, já desde o seu primórdio, né? Para esse outro aspecto, certamente já foi apresentado a empresa, e a empresa deve estar analisando, certamente vai analisar essa proposta dele. Se for possível, se for importante para a empresa, se for possível atender, ela vai tomar a decisão, né? Mas hoje as informações estão na internet. Qualquer informação de qualquer evento na usina, se acessar o site www.nuclear.gov.br, vai estar Angra 1 e Angra 2. Você clica lá e você tem todas as informações das condições de operação e se tem algum menu, se tem algum evento. Está tudo disponível na nossa página na internet. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho voltando a falar um pouquinho sobre Fukushima. Vocês já chegaram até a falar, só que a gente tocou muito por alto, sobre algumas lições aprendidas graças a Fukushima. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? O que mudou no plano por conta de aprendizados em relação a Fukushima? Bom, já que você está olhando para mim, eu vou iniciar a fala, vou passar a palavra para os colegas. Eu queria primeiro dizer o seguinte: na realidade, cabe sim a discussão, apesar de, no meu entendimento, ela ainda ser prematura em alguns momentos, em algumas áreas, né, tal, porque leva-se cerca de 3 anos após um acidente desse para que se tenha compreensão do todo, do que de fato aconteceu e tal. Então a gente tem que andar com muita calma. Eu tenho dito, posso dizer isso aqui porque eu falei isso nas audiências públicas, né, tal. Então, o que pode se aprender de Fukushima? Que diferentes usinas podem acabar em diferentes demandas nos países, né? Tá? Então, por sorte, nós temos usinas como as que estão lá em Angra, que não são as de Fukushima, são modelos distintos, né? Eu já tinha dito antes, nós não temos aqui um tsunami, me parece que não teremos pelos próximos 100 anos, tá? É o que tem mostrado o histórico aí. Tremores de terra são conhecidos, fizemos com Angra 3, na realidade, essa retomada de Angra 3, da construção de Angra 3, nos fez rever uma série a gente chama séries históricas, né, de eventos externos, para que nós tivéssemos uma certeza maior, uma maior confiabilidade dos dados, né, de que o que se tinha adotado como dados importantes, né, para fazer frente a uma nova usina como Angra 3 ali, se eles eram válidos ainda. Esse, por exemplo, em Fukushima, não se fez isso desta forma, assim. Ou seja, o Japão é uma coisa muito característica. Essa comparação, ela é difícil. Eu acho que algumas das lições... Desculpa te interromper. Você já teve aqui, como foi citado, o plano agora vai ser exercido em 2 dias, ao invés de apenas um. 2 dias, mas, por teve exemplo, a ideia da construção de um cais, né? A construção também do cais, isso já por exemplo, a Marinha pode dizer melhor, por exemplo, a abicagem, anterior. Retirar as pessoas, isso tudo foi discutido já no evento de 2009 e 2010. Nenhuma dessas ideias hoje aqui, ela veio com Fukushima.
Isso a gente já colocou antes em algumas outras entrevistas, ou seja, a Marinha refez seu plano no início de 2010, que eu saiba. Foi com um evento de Ilha Grande, não Fukushima. Né? Então, foi que eu iniciei a fala, ou seja, a cada 2 anos exercitar esse plano é incluir novas coisas, né? Você melhorá-lo conforme a sua realidade. Né? Na verdade é isso. Acho que uma coisa interessante pós-Fukushima é que antes do acidente os engenheiros nucleares ficavam muito preocupados em calcular a probabilidade de acontecer um acidente. Então, qual a probabilidade de acontecer um acidente em Angra 1 e Angra 2? Muito pequena, então não vou estudar isso aí. E depois que aconteceu um acidente em 4 usinas ao mesmo tempo, e num país como o Japão, os engenheiros resolveram abandonar essa metodologia de abordar o problema. Não interessa qual que é a probabilidade de acontecer. Isso vai acontecer, faz de conta que aconteceu, e aí eu vou ver o que eu vou fazer. Ou seja, a probabilidade de acontecer um acidente em Angra 1 e Angra 2 é muito pequena, mas nós estamos aqui no plano exercitando esse cenário, independente da probabilidade de ser pequena ou grande. Por quê? Porque se existe uma probabilidade, por mínima que seja, e nós deixamos de avaliar essa situação, é um erro, como aconteceu no Japão, como o Alexandre acabou de falar. Outra coisa, voltando à sua pergunta anterior, eu acho que uma coisa que a população tem que entender é que não existe acidente nuclear grave rápido. Fukushima está aí para mostrar, são meses. Quer dizer, não existe a situação em que você tem um vazamento e aí você vai retirar a população. Se existir, por causa das classes de emergência que já foram mencionadas aqui, se existir uma probabilidade de ter um vazamento, antes do vazamento ocorrer, a população saiu. Quer dizer, não existe esse cenário, aconteceu o vazamento, eu vou tirar a pessoa. Não, se fizer uma probabilidade mínima de acontecer, ela vai sair antes daquilo acontecer, justamente em obediência ao planejamento de emergência e essas classes de emergência que o Paulo falou. Queria complementar uma coisa realista, assim, que é importante para a população aqui. Com Fukushima, o que aconteceu? A eletronuclear começou a fazer as suas pesquisas, do ponto de vista técnico e tal, né? Por fazer parte de vários consórcios e comitês, etc. A própria CNEM, o órgão regulador, né, seguindo a tendência internacional, ninguém ficou parado, né? Mesmo que leve 3 anos para você ter um relatório concreto, etc., todo mundo começou a se mexer. E o que se fez aqui no Brasil foi o quê? Nós, como reguladores, né, solicitamos formalmente a eletronuclear que verificasse, estudasse 10, 12 itens, entendeu? Incluindo, dentre estes itens, o plano de emergência. Ou seja, se o plano de emergência requer alguma revisão, que não é o que a gente está vendo nesse exercício aqui. É uma coisa pós, né? É como o Almirante colocou, os ônibus, as pessoas saíram caminhando, pessoas idosas, né? Então tinham lá o tempo suficiente para fazer isso. Então a gente precisa olhar com calma. Então a CNEM elencou 12 itens, né, técnicos na realidade, para fazer frente a isso que o Zé Mauro colocou. Ou seja, mesmo que essa probabilidade acontecer, por exemplo, em Fukushima aconteceu uma perda de luz, um blackout total, né? Perderam lá os geradores diesel. O que a eletronuclear está fazendo? Até voluntário, mas a gente solicitou, ou seja, alguma contramedida você tem que ter. Ou seja, se isso acontecer, primeiro, é possível acontecer isso aqui? Sim ou não? Segunda pergunta, se acontecer, como eu mantenho a minha energia, por exemplo? Então são assuntos técnicos, né? Como eu coloquei aqui, tem 12 assuntos muito importantes que estão sendo estudados e já foram consolidados num relatório entregue à CNEM. Ou seja, então nós estamos andando conforme o mundo está andando. Todo mundo está fazendo isso, né? Só que cada cenário só é possível num lugar. Então Fukushima só pode acontecer no Japão. Aqui poderia acontecer um desbarrancamento de terra, mas com uma proporção totalmente diferente, né? E consequências totalmente diferentes, né? Então, na verdade, às vezes nem acabando com as usinas, mas poderia ter uma perda de luz aí enorme. Então a operadora deveria dizer, bom, se isso acontece, que contramedida eu posso aplicar? Então o processo se dá dessa maneira,
né? O Zé Mauro tem razão, mesmo com probabilidades ínfimas, muito pequenas, é importante para a gente, foi colocado aqui várias vezes na mesa, é a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente. Essa é a missão da SENEM, por exemplo. Qualquer evento, quer dizer, o Fukushima foi um evento de repercussão muito grande, mas qualquer evento em usina, as usinas não competem entre si, não tem concorrência, quer dizer, qualquer evento que acontece numa usina no mundo, nós ficamos sabendo. O que acontece na nossa usina, o mundo fica sabendo, né? Existem organismos, primeiro existe a ONU, possui a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Existem dois grandes, podemos chamar de associações de donos, operadores de usina, o INPO e a UANA, que ela participa. Quer dizer, essas informações são trocadas entre as usinas, né? Então, que a gente chama de experiência operacional externa. Isso é uma prática, isso inclusive, quando vem uma missão da agência aqui, uma das coisas que eles querem saber de nós é plano de emergência, é operação, é manutenção, é treinamento, é plano de emergência e experiência operacional externa, né? Então, a indústria nuclear ela é muito ligada, isso para trazer segurança para todas as unidades.